Passamos a pauta e a ordem do dia. Com a palavra, o vereador Valdomiro Lima. Passamos ao processo com discussão preliminar, que é um projeto de decreto legislativo, processo 1867/2017, requerente o vereador Salvador Ribeiro, que ementa, altera a denominação da Travessa 1 da Vila Carúcio para a Rua Orlando Geber, na cidade de Pelotas. Processo em discussão preliminar. Encaminha-se às comissões. Passamos, então, à ordem do dia. Protocolo 1963, pedido de informação da vereadora Cristina Oliveira. Solicita informações ao Poder Executivo acerca da notificação do proprietário do imóvel com acesso pela Praça 7 de Julho, número 153. A vereadora, que a subscreve com base no artigo 157, 9º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pelotas, propõe que seja enviado expediente à Secretaria Municipal de Qualidade Ambiental, solicitando informações sobre a fiscalização e a notificação do proprietário do imóvel com acesso pela Praça 7 de Julho, número 153. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Protocolo 1976, bancada do Partido da Socialista Brasileiro, PSB, gabinete da vereadora Daiane Dias. Propõe que, ouvindo colhido o plenário, seja enviado expediente à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Gestão da Cidade, solicitando que seja informada a relação de ruas efetivamente asfaltadas na cidade e as que constam como asfaltadas e não estão ou não são, como, por exemplo, a Vila Verona. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Protocolo 1984. Vereador Marcos Cunha, líder da bancada do PDT, pedido de informações. O vereador que ela subscreve, no uso das suas atribuições, solicita à mesa diretora que encaminhe à Secretaria da Receita o pedido de informações detalhadas sobre a relação de isenções de imóveis residenciais e comerciais que foram lançadas nos últimos 5 anos. Em caso de positivo, informar a relação dos que foram isentos no Laranjal. Vereador Marcos Cunha, líder da bancada do PDT. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Câmara Municipal de Pelotas, projeto de lei legislativo, processo 1505/2017, requerente vereador Valdomiro Lima. Declara de utilidade pública municipal a Associação dos Aquicultores do Estado do Rio Grande do Sul, a AERGS, e dá outras providências. Parecer da relatora, a vereadora Fernanda Miranda, é de acordo com a técnica legislativa. Em discussão, o parecer. Em votação, aprovado por unanimidade. Em discussão, o projeto, no mérito. Em votação, aprovado por unanimidade. Projeto de lei do Executivo, processo 0657/2017, mensagem 04/2017, requerente Prefeitura Municipal de Pelotas, ementa, dispõe sobre a alteração da Lei Municipal 4.743, de 6 de dezembro de 2001, e dá outras providências. Esse projeto tem uma emenda. O parecer do relator do projeto, vereador Valdomiro Lima, é de acordo com a técnica legislativa.
E a emenda da vereadora Fernanda Miranda altera o artigo 2º da mensagem 04/2017 e propõe modificação ao inciso 4 do anexo 1 da Lei número 4.743, de 6 de dezembro de 2001. Artigo 1º. Altera o artigo 2º da mensagem 04/2017, passando a seguinte redação. Artigo 2º. Requisitos para provimento, curso superior ou tradução e interpretação com habilitação em Libras ou curso superior em qualquer área do conhecimento somado à proficiência na Libra, ou formação técnica em tradução e interpretação em Libras, ou ensino médio somado à proficiência em Libras. O parecer é de acordo com a técnica legislativa, o parecer da emenda. Em discussão, o parecer da emenda para discutir, vereador Fabrício Tavares. Não, eu tive dando uma olhada com mais cuidado. Ocorre que eu vejo alguns problemas aí quanto à constitucionalidade da proposta de emenda. Tá? O principal problema é o seguinte: a proposta de emenda ela traz duas propostas de alteração, né? Aqui pelo artigo 1 e artigo 2, na emenda. O artigo 1 tem um problema menor, que ele exclui a parte final do texto original, que não faz tanta diferença, mas por uma questão formal eu acho que não deve excluir, que a questão no original diz que esses cursos exigidos têm que ser de órgãos com competência reconhecida. Né? Até não tem o texto original aqui, não sei se é exatamente essa palavra, mas a essência do que se quer dizer é isso. Mas o problema maior está no 2º artigo. Por quê? Porque o texto original, presidente, que está sendo emendado, ou que se quer emendar, né, ele já é uma alteração de apenas um artigo da Lei 4.743. Enquanto a proposta de emenda, o 2º artigo proposto na emenda, ele está criando um novo dispositivo. Ou seja, me parece que essa proposta está contra a técnica legislativa, porque ela não pode inovar. Se o texto original, ela pode até inovar propondo uma nova lei, mas não uma emenda que não está sendo emendada. Eu não sei se eu estou me fazendo entender aos senhores colegas vereadores. Vou repetir, tentar ser mais didático. O projeto que veio do Executivo, ele pede a alteração de um artigo. Portanto, qualquer emenda que vier depois, ela só pode tratar daquela alteração. E não pode fazer novas alterações. Até pode, mas daí teria que ser um PL autônomo. Teria que ser um novo projeto de lei. E não nesse que só está propondo uma modificação de um artigo. Ou seja, vou repetir, a emenda propõe a alteração de... Perdão, o projeto original propõe a alteração de um artigo da Lei 4.743. Eu acredito que é possível fazer emenda em relação a esse artigo. Tu criares novos artigos só por outro projeto de lei, e não de uma emenda da emenda. Não sei se eu estou me fazendo entender. O vereador Ivan está rindo. Não, pois é, mas é que é um pouco, na verdade é simples, mas não é tão fácil de explicar. Tá? Vou tentar mais uma vez, que eu vejo que alguns colegas me olham com surpresa. Tá? O governo municipal propôs uma lei, propôs um projeto de lei, alterando um artigo da Lei 4.743, que trata da contratação de intérpretes de Libras. Tá? Existe uma emenda proposta pela colega Fernanda Miranda, tá? Propondo uma alteração desse artigo, que até seria aceitável, mas, no 2º artigo da proposta de emenda, ela cria um novo dispositivo. Daí é que me parece
que a inviabilidade dessa criação desse novo dispositivo. Por quê? Porque não pode ser por emenda, teria que ser um novo projeto de lei. A emenda só cabe em relação ao que está se propondo, e não em relação a uma nova emenda. Então, portanto, a orientação do governo, da liderança do governo, é que se vote contra o parecer emitido. Obrigado. Continua em discussão, vereadora Fernanda Miranda. Quando a prefeita Paula encaminhou o projeto para a mudança, né, trouxe a emenda. Me empresta aqui, Marcos, o projeto. Né? Quando ela trouxe, ela pediu a alteração na lei municipal, ou seja, quando for publicada, esta lei será modificada. Então, como é uma alteração na lei, nós propomos também isso, procurando a Associação dos Surdos, a Associação dos Intérpretes, para fazer a mudança na lei. E todas as emendas que foram feitas foram para modificar a lei, que foi a proposta original da Prefeitura. A mensagem diz, dispõe-se a alteração na lei municipal. Como é uma alteração na lei, muda artigos, nós também estamos propondo emendas para a alteração dessa lei. Não existe inconstitucionalidade aí, porque é uma alteração de lei. Então, pode-se fazer alteração, sim, na lei que vai ser, posteriormente, novamente publicada. Então, há uma alteração de lei. Não existe nada que impeça que tu faça alteração nos artigos, já que já vai ser modificada uma lei. Nós fizemos a emenda no primeiro artigo, no inciso, que altera os requisitos para o provimento, e também, porque uma coisa está ligada na outra, não tem como tu alterar os requisitos e não propor que exista uma banca para fazer a verificação se aquela pessoa tem influência ou não na língua. Então, uma coisa está atrelada à outra. Como há uma modificação de lei, esse projeto, essa emenda que nós estamos colocando, não tem nada de inconstitucional. Ele está também propondo uma modificação na lei, já que foi essa proposta que a Prefeitura encaminhou. Continua em discussão, vereador Ivan Duarte. Bom, vereadora Fernanda, eu acho que a discussão aqui é de técnica legislativa, não é não é de mérito. Tá, eu estava conversando com o meu assessor jurídico agora, ele levantou duas questões. Uma é essa questão de artigo e parágrafo. Se a vereadora propusesse no mesmo artigo a criação de um parágrafo relativo a esse artigo, não teria problema. Tá, e a segunda questão se trata do mesmo objeto. Até eu fui olhar ali e perguntei para ele se recrutamento e seleção é a mesma coisa. Tá, parece que não é. Seleção é quando tu faz a prova, ou os critérios de ver quem é que está apto. Recrutamento é quem é que tu escolhe. Tá, a sugestão que eu vou dar, que a vereadora retire e a gente formule algo que dê para passar no plenário, porque se ninguém é contra o mérito, não tem por que nós, né? Eu acho, não sei, podia ser isso. Se for retirada a emenda, que é possível, será votada a alteração da lei e a vereadora poderá propor uma alteração da lei 4.743 por um PL. O que poderia ser feito, então, que se passasse esse outro artigo que foi, né, modificado para o parágrafo único. Isso é uma alteração de redação. Né? Se não existe inconstitucionalidade no artigo, que a gente faça um parágrafo único e aí, na redação final, passe o projeto com a emenda. Pessoal, nós fizemos uma audiência pública sobre isso. É importante que se passe dessa forma esse projeto, com essa emenda, pela importância de que se faça
recrutamento a partir desse formato que se colocou e também que se faça a banca. Importante a banca, não adianta ter pessoas habilitadas em Libras que não saibam falar em Libras, que não saibam a comunicação de Libras. Isso onera o município, isso vai ser uma catástrofe para os surdos de Pelotas. Então, é importante que a gente faça isso. Então, a minha sugestão é que a gente, então, coloque na redação final um parágrafo único nessa alteração. Vereador Fabrício. Se existe algum ônus, é porque o encaminhamento foi equivocado. Porque o que a gente está vendo aqui, não existe ninguém contra o mérito da questão, né? E ninguém quer ignorar ou desvalorizar a audiência pública que aconteceu nessa casa, ao contrário. Só que nós não podemos, por conta disso, passar pela legislação brasileira, por cima da questão processual. A forma está equivocada. Não é possível, segundo a técnica legislativa, no meu modo de ver. Então, portanto, também essa ideia agora de juntar tudo e votarmos, também entendo que não seria possível, porque teria que voltar para ter a apreciação das comissões, segundo a técnica legislativa e a técnica orçamentária e financeira. Então, eu acredito que ou nós votamos, presidente, votemos essa questão primeiro do parecer e se passar depois do mérito, ou então teria que haver a retirada do projeto para um posterior encaminhamento através de um PL autônomo. Na verdade, não é possível fazer alteração, como muito bem falou, aliás, o vereador Fabrício. O projeto foi apresentado e há uma emenda da vereadora Fernanda. Fazer alteração, seja no projeto, só quem pode fazer é quem protocolou o projeto, que é o governo. A emenda, a vereadora que propôs a emenda. Então, nós precisamos votar a emenda, nós estamos só no parecer, e depois o mérito da emenda e do projeto também. Então, não é possível fazer agora, em razão de qualquer manifestação, a alteração no projeto. Continua em discussão. Vereadora Demar Arnel. Eu queria, na minha linha, se a gente pudesse encaminhar da seguinte forma. Eu acho que não há prejuízo, vereadora, em retirar a emenda agora e fazer o projeto próprio amanhã. E aí sana todo esse problema. Porque agora o que vai acontecer? Nós temos esse defeito. E nós, em vez de estar ajudando, nós vamos estar atrapalhando o andamento. Então, eu sugiro ao Vossa Excelência que a gente retire esse projeto, a emenda, e faça um projeto autônomo amanhã, hoje, amanhã, tratando exatamente dessa pauta, que eu acho que é mais adequado. É o meu apelo a Vossa Excelência. Continua em discussão o parecer. Vereadora Fernanda. Porque são dois quesitos que se altera a lei. Porque, como há uma alteração de lei, nós propomos também uma emenda para alteração de lei. Uma é a do artigo que fala sobre o requisito para que se ingresse como intérprete livre do município, e outra seria a banca. Então, que se passe, pelo menos, o requisito, que seria o artigo da emenda que está de acordo, e então que se colocasse o recrutamento após. Porque, na verdade, nessa lei já existe o recrutamento. Lá no anexo diz como que vai fazer. Nós vamos colocar em votação, porque não vamos chegar a um denominador comum. Então, está em votação o parecer da emenda. Eu vou solicitar que se faça votação nominal, uma vez que não é possível verificar pela a questão de ordem, vereador Toninho Pérez. Só uma questão de ordem. Pelas comissões foi aprovado o parecer
O parecer da comissão é Pelas de comissões, foi com de a acordo com a técnica. Esses 2 artigos, essa emenda. Né? Inclusive, não há no projeto parecer da COF, uma vez que o projeto não estabelece nenhuma mudança que necessitasse da COF. Já a emenda da vereadora Fernanda estabeleceria mudanças quanto a isso. Inclusive, eu preciso, para discutir, eu preciso sair da presidência, mas então eu vou pedir que o vereador Salvador assuma a presidência para que eu possa discutir também o parecer. Questão de ordem, o vereador Viana. Para discutir. Com relação ao parecer, em que pese ter sido dado a constitucionalidade, eu entendo que não é constitucional o parecer. A emenda, uma vez que, primeiro, interfere no poder executivo que tem a competência para realizar o concurso. Então, entendo que a emenda, no que se refere à alteração da forma do concurso, é inconstitucional, porque interferiria na competência exclusiva administrativa do Poder Executivo. Com relação ao artigo 1º, e ainda porque o projeto se refere à alteração de um inciso de um anexo da lei. Então, ele só pode ser alterado com relação ao objeto do projeto de lei, que é a alteração de um inciso de um anexo que estabelece as condições para poder o candidato participar da contratação, do concurso e consequente contratação. Então, entendo que não poderia se alterar outro artigo da lei que não é objeto do projeto que está em votação. E, com relação ao artigo 1º ainda, eu também entendo que não está de acordo com a técnica, uma vez que a emenda retira no âmago da questão, não muda quase que nada, porque no projeto diz curso superior ou afim, curso de ensino médio e tal, com reconhecidos por entidade oficial. E na emenda não tem o reconhecido por entidade oficial, o que qualquer curso poderia capacitar para a realização do concurso, que eu também discordo. Então, eu entendo que nenhum artigo da emenda está de acordo com a técnica legislativa. É lógico que isso se confunde também com o mérito, que também vamos discutir o mérito. Continua em discussão o parecer. Não havendo, mas quem queira discutir o parecer da emenda, então vamos proceder à votação nominal. Do parecer. Vereador Daniel Treziak. Quem? Não. Então, contra o parecer. Quem votar não, vota contra o parecer. Quem votar sim, vota de acordo com o parecer. Vereador Ney Dila Bandeira. Questão de ordem, vereadora Fernanda. Para que não se perca todo o trabalho que se fez, porque se fez audiência pública, existe toda uma mobilização dos intérpretes de Libras e da comunidade surda para que passe esse projeto dessa forma. Inclusive, foi uma solicitação, tá na própria emenda justificativa, com os 2 anexos solicitando essa alteração. Eu vou pedir a retirada do projeto, da minha emenda desse projeto. Se há concordância de todos os vereadores pela retirada da emenda, então,
Vereador Fabrício. Questão de ordem. Só um pouquinho. Eu não teria problema nenhum em concordar com a desistência, só que só um pouquinho. Nós começamos uma votação, né, presidente? Senão essa casa aqui, aí no meio da votação, volta. Ah, não. Daí virou chacrinha. Na verdade, se não houver concordância, não se pode tirar realmente porque tem que haver concordância unânime. Se houver unanimidade dos vereadores em concordarem, é possível retirar. Uma vez que iniciada a votação, não é possível. Questão de ordem, vereador Marcos Cunha. A vereadora Fernanda ela estava pedindo questão de ordem há mais tempo aqui, presidente. Claro que como tinha uma série de discussões, talvez o senhor não tenha visto. Mas, de qualquer maneira, eu não vejo que não haja concordância, nem do próprio vereador Fabrício, ele só achou ruim a sistemática do que se adotou, mas acho que há concordância na retirada do projeto por parte da vereadora Fernanda. Questão de ordem somente após o início da votação. E eu estava atento e não foi. Só demorou porque o vereador Fabrício pediu uma questão de ordem também. Então, não houve. A votação já havia sido iniciada do parecer. Há necessidade. E mais. Se é para discutir isso, não é questão de ordem. A questão de ordem, segundo o regimento interno, deve ser encaminhada para fazer-se cumprir o regimento interno. Se alguma coisa não estiver sendo cumprida, aí é que se dá a questão de ordem. Então, se vamos querer deixar bem claro as coisas. Mas, para a retirada, o que diz o regimento é que não há possibilidade até o início da votação. Se houver unanimidade dos vereadores, é possível a qualquer tempo. Se não, o projeto entra em votação. Questão de ordem, vereador Ornel, depois vereador Toninho. Não, é uma questão de bom senso, que não foi analisada ainda. Existe algum vereador que é contra a retirada de pauta? A retirada para a vereadora? Em princípio, não existe. Então, automaticamente está certo, ela pode retirar. E isso poupa toda a discussão, desgaste. Então, propõe nesse sentido, que se consulte o plenário. Questão de ordem, vereador Toninho. Presidente, eu sou a favor de um acordo, né? E falei com a vereadora Fernanda da retirada das emendas, estava sendo construído, houve essa construção desse acordo da retirada. Então, a vereadora retira, para não haver a questão de veto, depois de entrar com a DIN, e se perder um trabalho de audiência, para se manter um projeto, né, de suma importância. Então, acho que nós fazemos essa questão do acordo, eu sou do acordo, e construímos, eu acho que, por minha parte, há concordância aí, de nós aprovarmos o projeto aí com a retirada da vereadora Fernanda. Eu perguntava, era justamente, se há concordância de todos os vereadores, é possível que seja retirada a emenda. Há concordância de todos os vereadores? Vereador Fabrício. Não vou ser eu que vou ser contra o acordo, se há consenso dos colegas, quem sou eu para discordar? Eu só quero fazer o meu registro aqui, que nós temos que, quando tiver uma votação em curso, nós não podemos interrompê-la, no meu modo de ver. Mas a minha posição não tem nada contra a retirada de pauta. Eu vou insistir com a vereadora Fernanda, que não falou no microfone, mas é possível se ouvir. A questão de ordem deve ser pedida quando... E eu vou pedir que quem está no plenário não se manifeste, especialmente os assessores de vereadores. A questão de ordem deve ser pedida para que se coloque ordem no regimento interno, o que não estava acontecendo desordem. E tão logo a vereadora pediu questão de ordem, lhe foi dada. A discussão agora é essa. Há concordância de todos os vereadores,
todos os vereadores concordaram, a emenda, então, é retirada e vamos colocar em votação o parecer do projeto sem a emenda. Em discussão, leitura do parecer do projeto sem a emenda. Presidente, o parecer do projeto é de acordo com a técnica legislativa. Em discussão, o parecer do projeto. Em discussão, parecer do projeto de acordo com a técnica legislativa. Em votação, aprovado por unanimidade. O parecer. Em discussão, o projeto sem a emenda, que foi retirada com a concordância de todos os vereadores. Em discussão, o projeto aprovado por unanimidade. É o que constava, presidente, na mesa dos trabalhos.